que me chamou muita atenção. Mas, tipo, literalmente me chamou a atenção. O vídeo, ele é de 2 anos atrás. Que é a teoria de Devil May Cry 6, parte um. Parte um. Grilo grilado, nunca tinha ouvido falar. Mas vamos ver. A gente assiste as duas partes. Eu deixei salvo aqui, porque eu realmente fui curioso, tá? Eu quero ver o que ele vai falar sobre isso. E vemos que ele tem um bom gosto. E aí, mano, tudo bem com você? Tudo sob controle? Se sentindo órfão porque é uma franquia que você gosta muito tá abandonada e largada? Ah, então tamo Não, junto. imagina. Cola aí, velho. Nós vamos discutir umas teorias cabulosas, mano, que pode acontecer aí no tão sonhado Devil May Cry 6 e se pá até no 7. Caralho! Caso eles sejam lançados algum dia ou nessa realidade que a gente vive, pelo menos. Mano, rolê seríssimo agora. Bora contextualizar então, porque recordar é reviver. Em Devil May Cry 5, a parte humana do Virgil encontrou o irmão do Virgil e falou que um demônio chamado Virgil tava metendo louco e precisava Metendo ser louco. impedido. Daí o irmão e o filho do Virgil vão lutar contra o Virgil e perdem, óbvio. E aí, mano, na história rola o seguinte: mutilação, I'm sorry, I can't be perfect, poesia, prótese, Ó jardineira Jesus e as árvores, somos nós. uns demo louco, empalamento, mais empalamento, forma nova, muito foda, carisma, mau aproveitamento de personagem. Saved us, you should be proud. Now you can put all this behind you. Mais poesia, uns demos mais louco ainda. Mano, que porra é essa? Pior que o design dela é muito maneiro, só que desperdiçada, tá? Podia ter sido melhor. É literalmente uma boss fight e nada mais. Ai, que linda, a galinha pintadinha. Pega no meu ovo. Embate final, Virgil versus irmão do Virgil e Virgil versus filho do Virgil. Eu sinto que ele é um pouco tendencioso ao Virgil. Virgil corta a árvore que ele mesmo plantou e tinha comido o fruto proibido pra ficar mais forte, e o irmão do Virgil vai lá só pra acompanhar ele, tá ligado? Aí o Virgil, o irmão do Virgil, fica selado no mundo dos demônios, Parece enquanto tu, o filho vai do Virgil fuder. fica cuidando dos rolês no mundo dos humanos. Bem simples, não é? Só que não. Pra mais complexidade, acesse esses vídeos, cara, que contam a história inteira, com detalhes, memes e minha voz parecendo que tá saindo de uma privada. E umas edição muito Uau. sem sentido. Mas tá lá, confere que você vai curtir, mano. Certeza. É nóis, valeu. Enfim, mano, você deve ter reparado que na minha abordagem fui Extremamente. cauteloso em dividir as informações igualmente entre todos os personagens, porque todos são importantes. Claro, não tem favoritismo aqui. Eu joguei Exatamente o mesmo número de horas. com todos os personagens. É bem isso! Os personagens. Pior que nesse caso, eu não posso nem criticar ele. Porque eu literalmente, se olhar esse gráfico, é o mesmo caso do meu. No meu caso, teria o Nero seria 0,05 e o Dante seria um 0,8 por aí, sabe? Ele é igual a você. Acontece, mano. Poucas pessoas têm tão bom gosto. Tá
Tá bom? É verdade esse bilhete. Confia, mulher. Mas eu tô falando isso, cara, porque eu gostei muito da história de Devil May Cry 5, por ela, dentre várias coisas, ter desenvolvido muito bem os personagens. O Dante, por exemplo, mesmo já sendo um protagonista já bastante desenvolvido, ainda teve um arco muito interessante, onde ele se reconecta com o seu passado para adquirir o poder necessário para derrotar o Urizen. E isso é feito de forma literal, sendo que ele atravessa a espada, a Rebellion, no meio do peito, o que simboliza o Dante absorver todos os seus traumas, frustrações e revolta, para que ele pudesse se tornar a versão completa e verdadeira de si mesmo. Aquele ser que conseguiu passar pela tempestade e sair inteiro do outro lado. E isso é representado pela sua forma Sin Devil Trigger, que é foda pra caralho. Só um bagulho que a tradução Sin Devil Trigger que veio pro americano, né, pra cá, é meio errada, tá? Se você parar pra pensar. Porque o nome... Primeiro, as transformações de Devil May Cry, no original, são chamadas de Majin Form, formas demoníacas. Por mais que, vamos ser sinceros, Devil Trigger, né, tiro demoníaco, é muito mais legal. Só que, essa transformação aqui, tanto a do Dante quanto a do Virgil, são chamadas de Shin Majin, como verdadeiro demônio ou novo demônio. No caso, eu acho que seria mais pelo fato de verdadeiro. Que seria a forma verdadeira deles. Tanto que é dito nos arquivos da Nico, se eu não me engano, que a forma do Sin Devil Trigger deles é dita como a verdadeira forma dos filhos de Esparda. Então, tipo, a forma demoníaca de verdade do Dante é essa, e a do Virgil é a que ele se transforma. Enquanto o Devil Trigger normal seria uma manifestação só desse poder. Por isso que é mais limitado. No caso do Dante, ele ativa com mais dificuldade. Caralho, é 4, pipipi, popopó. E pra cá, na tradução americana, ficou como Sin Devil Trigger, que traduzindo seria gatilho demoníaco do pecado. E não faz sentido. Principalmente se você vê certinho como que é a simbolização da transformação. Nesse caso, realmente não faz sentido o fato de ter esse sin de pecado no meio. Tanto que no português, nas legendas, é dito só como poder demoníaco total. Na maioria das vezes, sabe? Nós tivemos também a introdução, o desenvolvimento e conclusão, pelo menos por enquanto, do V, que mesmo com pouco tempo de gameplay, foi um personagem muito interessante e carismático, sendo que ele representa a humanidade do Virgil e é retratado como uma pessoa fisicamente fraca, andando com uma bengala e que definhava como se fosse areia ao vento. Mas apesar disso, o V se demonstrou extremamente inteligente, Cara, a verdade é que, fora o fato da gameplay do V ser muito chata pra mim, e eu acho que pra 95% da fanbase de Devil May Cry, o V em si, a história dele é muito boa. E é aquele bagulho, ela complementa e completa pra concluir a história do Virgil, de todo o bagulho que ele, todo o ciclo dele, né? Em si, se você reparar, do jeito que ele tá falando aqui, provavelmente ele vai chegar na mesma conclusão que eu vou chegar agora. Que é o fato de que Devil May Cry 5 em si é uma história do Virgil. Não é uma história do Dante, não é uma história do Nero. É uma história do Virgil. E aí, quando eu falo Virgil, eu falo tanto o Vi quanto o Virgil em si. E o Urizen também, né? Já que o Urizen é o grande boss. de forma que ele foi capaz de trollar todo mundo, inclusive você que estava jogando. Sendo que ele disse o seu plano de forma escancarada, mas O Virgil ainda é uma DLC, essa que é a pior parte, né? utilizou um jogo de palavras para enganar geral. Mas eu achei que ele brilhou mesmo, foi no mangá, onde nós vimos cara, seu desenvolvimento. Essa que é a parte que eu mais me incomodo em relação a Devil May Cry. Antigamente, Devil May Cry 1 ter o mangá, eu até entendo. O 2 eu acho que não teve nada. O 3 ter o mangá, eu até entendo. Principalmente pela época, colocar as coisas não eram tão fáceis. Então você pegar e trazer um a mais em outras obras é maneiro. Só que Devil May Cry 5, cara, se você não lê a novel do Devil May Cry 5, você não sabe que o primeiro Cerberus lá do 3 foi quebrado, você não sabe como ele pegou a Balrog, você não sabe como o Dante saiu do inferno do Devil May Cry 2, e se você não lê o Visions de Vi, dá impressão, tira muito das partes mais complexas e interessantes do personagem que eu vi, sabe? E as séries, a bosta da Netflix lançou agora, esquece, é uma porcaria.
A antiga, eu não sei se ela já não é mais, mas ela era canônica até então, que ela se passa entre o Devil May Cry 1 e 2. Desenvolvimento mais a fundo, de forma que ele conseguiu se reconciliar com a sua outra parte, o Urizen. E nesse processo ainda nos passou uma lição muito valiosa, de que nós devemos sempre olhar para frente, para que nós possamos construir um futuro melhor e utilizar as dores do passado para que possamos nos tornar pessoas verdadeiramente mais fortes. É literalmente uma poesia essa trajetória do V. Ficou muito bem feito, mano. Seguindo, nós temos o Nero, que foi um dos protagonistas com mais destaque. Na trajetória dele, nós vimos de uma forma muito mais clara o seu sentimento de inferioridade, o que se tornou ainda mais evidente quando ele foi chamado famosamente de peso morto pelo Dante. E isso foi algo que marcou tanto ele que ele seguiu repetindo isso o jogo todo. Obrigado, anúncio do YouTube. Why don't you sit this one out? Oh, let you call me dead weight again? I'll show you dead weight. Let me guess. I'm dead weight? You listen, dead weight. Do cara. Não bastando, ele ainda teve seu braço arrancado pelo Virgil. Esses eventos tiveram um peso muito grande sobre o Nero, porque reforçaram o seu complexo de inferioridade, fazendo com que ele tentasse conseguir a aprovação de Dante e acertar as contas com o Virgil. E é importante ressaltar também que o Nero carrega esse trauma há muito tempo, sendo que o fato dele ter sido abandonado quando criança o fez acreditar de forma errada que ele não era querido ou valorizado pelas pessoas ao seu redor. E o fato dele ter um braço demoníaco e viver cercado por um bando de fanático religioso também não ajudou muito, né? Então aí você percebe que a vida do Nero não era muito fácil. Por isso, é muito compreensível que ele tenha esse temperamento meio explosivo e que fique extremamente ressentido por qualquer coisa que o faça se sentir inferior. Mas, apesar de todos esses traumas, Nero teve a bênção de encontrar uma família adotiva que o valorizava, o que na série foi mais atribuído a Credo, seu irmão adotivo, e a Kyrie, irmã adotiva e namoradinha do Nero. Esse suporte foi importante para que Nero enraizasse a importância da família em sua vida e criasse laços emotivos, porque é aqui que vem o desejo do Nero de ter mais poder, ao ponto de que ele estaria disposto a se tornar um... Cara, vou te falar, eu gosto bastante até do estilo de arte do Devil May Cry 5, mas eu acho que o estilo de arte do Devil May Cry 4 combina muito mais, porque ela não vai tanto pro realismo e puxa um pouco mais pro anime. Se o Devil May Cry 5 tivesse uma versão muito melhorada dos gráficos do 4, na minha opinião seria muito melhor. Porque daí coisas como o fato da Lady ter um olho de cada cor ser quase imperceptível no Devil May Cry 5 não aconteceria. Porque você não percebe direito, porque é tão realista que você quase não percebe que um olho dela é verde e o outro é vermelho, sabe? É uma das falhas dos gráficos do 5, em questão de destaque, por ser muito realista. Sem contar que em alguns momentos, algumas fases, principalmente dentro da Qlipoth, mano, é tanto cinza que tu olha para aquilo e pensa muito genérico. demônio completo para proteger aqueles que ele ama. No entanto, Dito isso, o jogo é incrível. mesmo ele adquirindo esses poderes, isso não impediu que tragédias acontecessem, como por exemplo a morte do Credo e a quase morte da Kyrie. E mano, Nero se martirizou muito por não ter conseguido salvá-lo. Cara, a resolução caiu essa aqui. situação mostrou pro Nero não, foi no o vídeo que dele. é você ter e perder uma família. Por isso, quando Nero descobre que Virgil é seu pai e Dante é seu tio, né? Só fazer a conta aí. Antes, o que era uma questão de vingança e aprovação passa a ser uma questão de família. E isso muda totalmente a perspectiva das coisas pro Nero. Tanto que ele fala que nunca pôde se perdoar por não ter salvado o Credo, mas que faria diferente dessa vez. E o moleque fez, mano. Pois é, e eu comentei da influência que certos animes têm na obra. Bom, então se você reparar aqui, você vai ver muitas similaridades entre o Nero e o Naruto. Porque, olha, ambos são órfãos, foram taxados de inúteis, têm traços de demônio que causam repúdio a outras pessoas, são muito apegados aos seus entes queridos e têm namoradinhas megas e santas. Cara, se eu não me engano, eu acho que é o dublador do Vi no japonês é o mesmo dublador do Gaara. Irônico, né? O cara que tá virando no pó enquanto se deteriora é dublado pelo cara que controla a areia em um anime famoso. Que poesia. Aí os dois também perderam o braço. Detalhe. Então tá aí, ó, mais referências otaku nerdica gamers pra você, tá ligado? Então é isso.
No! Claro que não, tá faltando o homem do momento, tá faltando o pai do ano, a tempestade. Caralho, que imagem incrível! Tá faltando o pai do Mano, ele tomando um cafezinho com a mão do Nero. Cara, oh, isso aqui é incrível, tá? Cara, que imagem incrível! A tempestade que se aproxima, o Dark Slayer, o Virgil. Porque, mano, você deve ter reparado que Devil May Cry 5 pode ser interpretado como uma história do Virgil Cara, sabe? sendo o evento principal, com arcos dos outros personagens que ocorrem durante a progressão. Porque a história começa com o Virgil arrancando o braço do Nero para recuperar a Yamato. Depois ele atravessa a Yamato para que ele pudesse separar a parte humana, V, da parte demônica, o Urizen. Depois, na forma de Urizen, ele invoca Qliphoth para ter acesso ao fruto e ganhar mais poder. No entanto, mesmo conseguindo consumir o fruto, ele tem seus planos frustrados pelo próprio V, que havia arquitetado com Dante e com o Nero para que eles pudessem impedir Urizen. Com isso, V consegue se unir a ele e novamente retornar à sua forma completa. Todo esse progresso na história foi para que o Virgil pudesse retornar de vez. No entanto, mesmo isso acontecendo nos acréscimos do final do segundo tempo na história, o Virgil ainda teve um pequeno desenvolvimento bem interessante, principalmente pelo que também foi mostrado no mangá. O mangá é o que mais mostra, velho. Cara, é por isso que eu falo, as partes do mangá de Vision of V, principalmente, deveriam estar no jogo. Principalmente, cara, o Virgil é jogável e as partes do mangá do Vision of V, pelo menos deviam estar pelo menos na campanha, como cutscenes da campanha do Virgil. Pelo menos isso. Mas, resumidamente, Virgil passou a ter uma visão um pouco mais branda com relação à sua rivalidade com Dante, de uma forma que a dinâmica dele se tornou até mais amigável, sendo que antes você conseguia perceber uma tensão muito grande entre os dois. E agora você vê os dois ali trocando sorriso e lutando de uma forma mais esportiva, onde eles até marcam o placar. Você entende, assim, aquela rivalidade saudável entre irmãos. Fofo, não é? Rivalidade saudável. Acho que é nessa cena. Se eu não me engano, é nessa cena mesmo que o Virgil fala que é hora do Dante morrer. Mas é aquele bagulho, tipo, ele não tá falando no literal, ele não quer literalmente matar o Dante, mas é engraçado. Tentando atravessar a espada no outro, mas na broderagem mesmo. É, ué. Foda. Porra, caralho. 2 anúncios é foda. Um anúncio já é chato. 2 anúncios é sacanagem em seguida. Mataram o brother na broderagem. Caralho? O áudio O bugou? protagonista interagindo mais com o Dante. Pô, falasse antes do áudio, porra. Quanto tempo tava sem áudio? Agradeceu pela mãozinha, mas podia ter pedido desculpa. Eu sei lá, achei um pouco rude. Mas aí só porque o Dante falou isso, o Verde já saca a Yamato e aponta no pescoço do Dante. E ainda fala, eu não quero ouvir. Rude. Então meu ponto é, o plot anterior se colocou mais na perspectiva dos protagonistas, que eram Nero, Dante e V, fazendo com que a história de retorno do Virgil fosse a base que ficou mais em segundo plano como justificativa dos eventos. Nossa, foi chique, hein? Então, E aí, só vai falar isso agora, Hyper? muito interessante para esse próximo jogo. Depois que eles o Gustavo focassem falou? em uma história com o Virgil, tomando mais o papel de protagonista e interagindo mais com o Dante e com o Nero. Mas ó, calma. Por que eu tô falando isso? É porque eu sou fanboy do Virgil? É porque seria da hora ter uma campanha incluindo ele? É porque eu não quero ter que pagar uma DLC? É por causa do Virgil.
Calma. Ó, é isso mesmo, mano, tá ligado? Tipo, mas eu tenho argumento. Ó, se liga. A maioria dos personagens principais na franquia já tiveram os arcos que já foram bem desenvolvidos ou até concluídos. Por exemplo, o V, a Trish e a Lady. As duas últimas, então, foram quase como easter egg no último jogo, de tão pouca relevância que elas tiveram no plot. O próprio Dante, mesmo tendo um desenvolvimento bem da hora, já tava com a ideia de passar o bastão pro Nero. Tanto que ele ficou preso no mundo dos demônios junto com o Virgil e disse pro Nero tomar conta do mundo dos humanos. O que marca uma situação de fechamento do arco do Dante e o reconhecimento e aprovação que o Nero tanto buscava. E que o Dante já tava ficando mais ali de escanteio não é segredo pra ninguém. Na própria capa e na entrada do jogo, ele tá mais ali atrás no fundo, ó. E quando a gente fica olhando ali pras costas do Nero. Mano, esse casaco é top, né? Ah, e quem mais tava nessa mesma posição também? Nossa senhora, que tesão. Então, na minha visão, fica muito difícil você avançar na história a partir desse ponto sem colocar sobre a ótica do Virgil, porque ele em si precisa ainda mesmo, não foi cara, um desenvolvido. pouco. Véi, tipo, até nisso ele foi negligenciado. O maior desenvolvimento do Virgil em relação a Nelo Ângelo, mangá. Em relação a background de passado, mangá. Em relação a desenvolvimento mental e pessoal, mangá. Isso no mangá Devil May Cry 1, o volume 2 do mangá Devil May Cry 3 e o Visions of Vito 5. Tá faltando um pouco disso nos jogos, né? Até a partir Porque ele não tá errado, cara. E eu falo isso, vamos lá. E eu concordo com ele não só por ter muitas horas de Virgil e por jogar muito de Virgil e por gostar muito do Virgil. Mas é porque é verdade. Ele não está errado, não tem o que fazer. O Virgil falta muito. Porque, querendo ou não, ele foi jogado pra DLC. É isso. Desde o 3, que ele era jogável de verdade, depois que vocês fizeram a campanha pra jogar com ele, 4 ele é DLC, mas beleza, ele era só um extra ali. O reboot é uma DLC. Meu Deus do céu, a pior gameplay de Virgil já feita. E agora o 5. DLC. Ah, mas Special Edition, cara, beleza, Special Edition no 5 e o Series do Xbox. Ainda assim, pro PC ele é só uma DLC. Não teve nenhuma atualização de Special Edition. Não veio as coisas da Special Edition pro PC. Só veio uma DLC que você libera o Virgil. E a campanha dele e pra jogar com ele no Blood Palace. Então, tipo, ainda é só uma DLC. a humana dele teve uma campanha no jogo e ele ainda não. Mas agora seria um momento muito bom para começar a trabalhar nisso de verdade, puxando ali pelas últimas palavras do V, que diz pro Virgil criança que ele deveria olhar pro futuro e estar ali por mão dele, porque é justamente isso que falta no Virgil, se desapegar do passado e estar ali para quem realmente importa, que é a sua família. Então, de certa forma, o que o V pede pro Virgil é que ele abrace mais o seu lado humano. E outra coisa interessante relacionada... E não ironicamente, né, o V, ele só fala a primeira letra, mas o V, ele se manteve... A parte humana do Virgil é a que se manteve com o próprio nome. O Urizen, ele se rebatiza, ele se dá um outro nome. Ele assume-se como outro ser. Enquanto o próprio V, ele se mantém como... Ele é Virgil. Só que, obviamente, ele não ia sair falando o nome dele, então ele fala só a primeira letra. Isso é legal. Isso mostra que, tipo... Isso é uma forma de mostrar pro telespectador... principalmente pro próprio personagem, né, pra essa outra parte dele, que a parte humana dele não é pra ser jogada fora, a parte humana dele é tão necessária quanto a parte demoníaca. Nada isso é que com o Dante foi o contrário, sendo que ele precisou se apegar mais ao seu lado demônio para conseguir mais poder para poder derrotar o Urizen. Então isso mostra... E Dante empalado, por mais que... mas ele só empalou. Dante empalado é sinal de bom jogo. Tanto que os dois únicos jogos que o Dante não é empalado é o Devil May Cry 2 e o Reboot. Mostra que os filhos de Sparda agora estão em uma situação um pouco mais equilibrada, de forma que eles não são tão extremos agora. Olha que irônico. No anime antigo do Devil May Cry, o Dante é empalado. Nesse novo, eu não me lembro de ter Dante empalado, nessa bosta da Netflix. Mais uma prova. Dante empalado é igual a coisa boa.
com seus pontos de vista e possivelmente vão conseguir entender melhor a perspectiva do outro. Uma coisa que a gente pode chamar de empatia, que é quando a gente tenta ver o outro lado da moeda, que por sinal é uma coisa que a gente deveria fazer quase sempre. Tenta aí uma vez e me fala se ajuda, viu? E como o tema família é a picanha do churrasco em Devil May Cry, seria interessante nós termos ali um plot em que o Virgil vai aos poucos remendando e forjando um laço emocional mais forte com o Dante e o Nero ao longo da história. Com isso, ele vai adquirindo aspectos da filosofia de ambos, de forma que Dante embraça a sua humanidade por acreditar que isso é o que ele faz mais forte, e Nero embraça o seu lado demônio para proteger quem é importante para ele. No entanto, pelo fato do Virgil também ter sofrido muitos traumas, ele acabou se fechando emocionalmente e passou a desprezar esses tipos de sentimentos, porque ele atrela a sua humanidade e emoções à fraqueza. Mas ele teve uma prova muito concreta de que pode ser exatamente o oposto disso, depois que o Nero foi capaz de parar ele e o Dante vindo a 300 km por hora, um contra o outro. Então você entende meu ponto? Esse desenvolvimento do Virgil precisa acontecer para a história ficar completa, porque dessa forma é possível de manter a relevância de todos os personagens e progredir com a história. E falando em história... E vamos falar, tá? A DT do Nero é bonita. É de se admitir. A DT do Nero é maneira. A única coisa que eu acho que falta na DT do Nero é algumas características da roupa dele. Igual a DT do Dante e do Virgil, por mais que o Virgil nesse jogo ele não tenha a DT normal dele, que é um bagulho triste. Sempre vou dizer, Doppelganger podia ser um Switch Style que nem o Dante muda de Trickster, Swordmaster e Caralho 4. Você ativar Darkslayer, tem DT normal. Doppelganger, você muda algumas coisinhas e a DT dele vira o Doppelganger, sabe? Seria muito legal. Seria uma complexidade a mais muito gostosinha pro personagem e faria com que eu não odiasse tanto o fato dele ter um Doppelganger, porque eu só não usaria. Sim, eu não gosto do Doppelganger, fazer o quê? Mas, tipo, a DT normal deles assume algumas características das roupas deles. Isso é legal pra caralho, porque você vê aquele sobretudo de escamas e carne que vira asa. Isso é maneiro, isso dá um puta estilo. Imagina comigo aqui, a Capcom E resolve... Devil May Cry é estilo. Eu vou lançar Devil May Cry 6. Já ficou difícil, né? Eu sei. Mas como eu falei, só imagina mesmo. Daí, o início seria de forma similar ao jogo anterior, te mostrando um tutorial com o Nero, seguido de algumas missões com ele. E faz sentido porque o Nero ele é um personagem muito mais amigável a novatos. O Dante ele tem um monte de estilos. Isso é complexo pra caramba, por mais que não pareça. O Vi em si, vamos dizer que de alguma forma eles tragam algum personagem que tem uma mecânica igual ao Vi. É o mais fácil possível. Se você apertar qualquer coisa, uma hora você vai tirar um SSS. Essa é a verdade. Mas o Dante e o Virgil, a gameplay deles é muito, muito mais difícil de se pegar. Principalmente, na minha opinião, o próprio Dante é muito mais difícil do que o Virgil. O Virgil, principalmente agora com o Doppelganger, você tem um nível a mais de complexidade, mas o mais difícil do Virgil é você conseguir manter a barra de concentração e usar disso ao seu favor, já que aumenta dano, aumenta alguns golpes e caralho a 4. Mas o Nero, cara, bate, dá tiro, segura o tiro, apertar o botãozinho no momento certo pra carregar a espada e dar mais dano e mais golpe, sabe? Eu acredito que eles retornariam aquele tipo de narrativa que conta os eventos fora de ordem, para que a dinâmica do jogo fique mais favorável ao jogador. Porque, né, Devil May Cry é um jogo antes de qualquer outra coisa. Então a progressão da história tem que se adaptar à jogabilidade e não o contrário. Exatamente como eles fizeram no jogo anterior. Então começar com o Nero faz sentido porque ele é mais amigável a jogadores novos. Sendo que de início ele contém o básico do que um personagem de hack and slash precisa ter e vai evoluindo e aumentando a complexidade aos poucos, conforme você vai progredindo. Daí depois entraria o Dante. E com ele você tá ligado que o bagulho já começa louco. E no final é dedo no cu, gritaria e pizza, mano. 4 estilos. Um pra usar arma de todas as formas inumanamente possíveis e impossíveis. Um pra evaporar os inimigos na base da porrada. Um pra teletransportar daqui até lá na esquina e lá da esquina até aqui em 0.5 segundos. E um que deflete até os seus erros do passado e bala perdida, mulher. Aí pra juntar com tudo isso, tem que ter pelo menos umas 6 armas brancas, mais umas 6 armas de fogo, mas mais 2 transformações que ampliam ainda mais as propriedades que ele já tem. Então, o número total de golpes possíveis, juntando tudo isso, é igual a todos. Tipo, cara, o que você quer ter no meu boneco? Sim. Tem como defender na porrada no Devil May Cry 1? Não tem. Os estilos só aparecem no Devil May Cry 3.
Os estilos aparecem no Devil May Cry 3. No 1 e 2, teoricamente, o Dante ele é uma mistura de ambos, sabe? Ele tem um pouquinho de cada. Por mais que ele não faça tanta peripécias com as armas e tal, ele teoricamente é um pouquinho de cada, sem ter muita coisa que foi criada nos estilos. Que é um bagulho que foi criado no 3. Basicamente, não tem nada que esse cara não faz. Mas aí um dia eu tava de boas e, como é dito em Minas, me veio um trem na Defender, cara, eu não lembro se no 1 tem isso. Mas no 2 eu acho que não tem. Não lembro. Poucas vezes joguei o 2, então foda-se. Mas no 3, 4 e no 5, se você bater no momento correto, no timing perfeito, você consegue anular o golpe do seu oponente. Claro, o seu golpe também é anulado. Os dois, tipo, batem e dão uma recuadinha. Porque você defendeu. Só que eu não lembro se dá pra fazer isso num. Teria que testar. É literalmente o timing perfeito. E agora imagina de novo, você tá jogando um tutorial com o Dante fazendo absolutamente tudo que é possível. E aí o jogo te introduz uma Até não mecânica tem nova. isso? Suponha que o jogo Faço coloca direto? um Ah, e beleza, te então. força a atingir um rank S de estilo. E aí a gameplay fica em slow motion e te pede pra fazer um comando específico. E assim que você executa, do nada, o Virgil simplesmente brota no meio do rolê e continua o combo no lugar do Dante. E ainda solta uma frase de efeito da hora. Não, mano, imagina isso sendo feito Caralho. da forma mais stylish possível mesmo, tá ligado? Seria tipo uma mecânica nova muito interessante que vai ampliar ainda mais as possibilidades que o jogo oferece. Porque antes você já podia fazer tudo. Agora você pode fazer mais tudo ainda, você tá entendendo? É bem Tudo e mais um pouco. Aí imagina ele solta um jackpot. Cara, seria muito louco. Tipo, ter a troca e mandar um jackpot, sabe? E ia ser realmente maneiro. brisa. Pior que essa mecânica dele seria realmente interessante. E, teoricamente, entre muitas aspas, tem um bagulho desse no Peak of Combat, que é aquele gacha de merda que lançou de Devil May Cry. Que é literalmente um bagulho de, tipo, você tá batendo, 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 aí você aperta pra trocar e você troca o personagem. Então, teoricamente, a mecânica já existe. Isso, óbvio, mas eu tirei isso do cu? Não, eu pensei isso mesmo. Porque nós já tivemos algo similar lá em Devil May Cry 3, quando na infame luta contra o Arkham, o jogo fornece maneiro, uma tá? mecânica única para aquela missão, em que o Virgil aparece para te ajudar com um comando. Inclusive, essa é uma das únicas missões que você pode jogar com 2 jogadores também, sabia? Legal, né? E em Devil May Cry 5, nós já tivemos 2 personagens lutando ao mesmo tempo, de forma independente. Então, por lógica, se você juntar as duas coisas, você teria algo mais ou menos nesse sentido, não teria? Aí, mano, sei lá, eu acho isso bastante pensável. Então, se alguém já comentou isso, deixa nos comentários aí pra eu ver, tá ligado? Porque até o momento eu realmente não vi, saca? Mas de repente, alguém comentou. E mais importante, mano, vai dar a sua opinião aí sobre a introdução dessa mecânica no jogo, tá ligado? Pra gente ter uma discussão marota, velho. Mas... Cara, aquele bagulho que eu falei. Seria maneiro, mas a gameplay do Dante e do Virgil, na minha opinião, devia se prender só a isso. Deveria ser tipo um bagulho de uma mecânica de, por exemplo, você poder fazer isso com outro personagem. Você entra no jogo escolhendo 2 personagens, se você quiser, e daí você tem acesso à mecânica. Porque se você, tipo, fazer o Dante e o Virgil ser um personagem só, eu acharia chato. Porque você provavelmente sempre começaria com o Dante, mas teria que atingir tais condições pra puxar o Virgil e caralho 4. Eu não gostaria. E mesmo se você começasse com o Virgil, não gostaria de ser preso a Dante e Virgil sendo um personagem só. Como eu falei antes, só imagina mesmo. Porque, né? Ai... mano. Não vai acontecer. Mano, eu não quero meu dinheiro. Não quero meu Né? dinheiro. E olha que eu dou tchau assim, ó, tá ligado? E eu tô disposto a gastar, mas eu acho que eles não estão afim. Mas, mano, Não quer não, imagina velho. comigo, de novo, mais uma vez. E se a Capcom estiver fazendo isso de propósito? Assim, claro que é de propósito, mas eu tô querendo dizer, não no sentido de negligenciar, mas no sentido de ativamente ignorar fazer um Devil May Cry. Porque, mano, você tá se sentindo meio abandonado? Porque eu tô sentindo que a vida de um fã de Devil May Cry é traduzido nessa imagem aqui, ó. Porque, mano, nós tivemos 3 É literalmente isso. Capcom, Street Fighter, Resident Evil. Aqui tá Devil May Cry. Aí não tem a continuação que o pessoal faz, que é um esqueleto sentado numa cadeira no fundo do mar, lá tá Darkstalkers. É rir pra não chorar. É rir pra não chorar. Essa porra já tá no 8. Obrigado por estragar a vibe do vídeo anúncio.
mano, e zero Devil May Cry. Ok, Resident Evil é top também, mano, mas isso me causa aquela felicidade depressiva e aquela tristeza feliz, você me entende? Porque, né, é como se a Capcom quisesse com que nós nos sentíssemos abandonados. É como se ela quisesse que nós nos sentíssemos como o Virgil. Não, você já pensou se tudo isso fosse uma jogada de marketing para fazer você se conectar ainda mais com o Virgil, que pode assumir um papel de protagonismo nesse jogo? Mas, como eu falei antes, só imagina mesmo. Porque o fato é que a Capcom é vacilona mesmo, né? Mas, mano, imagina comigo, de novo, mais uma vez, novamente, fala sério, teria tudo a ver com o rolê novo que esse jogo poderia propor, não é? Seria uma metalinguagem muito foda. A negligência da Capcom com os jogadores, bem como é na história do Virgil. E a criação de novos laços com a mecânica que permite dois personagens lutarem simultaneamente, ao mesmo tempo que o Virgil também vai formando novos laços com o seu irmão e com o seu filho com a progressão no jogo. Pensa que doideira que ia ser isso, né, mano? Mas como eu falei, só imagina mesmo. É, mano, tá aí ainda? Cara, se seu cérebro não tiver pregado no teto uma hora dessa, depois de tanta brisa que eu falei aqui, então, mano, curte aí, comenta aí, se inscreve aí, mulher. Tamo junto. E, mano, você tá achando que isso que eu falei foi brisa? Véi, você não tem ideia. Então, mano, eu te desafio a você se inscrever aí pra você descobrir e receber o conteúdo gamer filosófico, científico, psicológico, brisado mais louco que você já viu na vida, mulher. Mas segura aí, que não acabou não, mano. Isso foi só um vídeo de brisas iniciais. O próximo vídeo já Entendi por que o vídeo tem duas partes. Nós Agora vamos faz total discutir sentido. uma possível história para Devil May Cry 6, estabelecendo esses pontos que a gente discutiu aqui, fechou? E focando agora... Cara, beleza. Agora faz total sentido ter duas partes. E a gente já vai assistir logo em seguida essa daqui pra poder lançar o vídeo. Cara, eu vou me inscrever. Já vou me inscrever no canal dele. Porra, é incrível. Vamos ver que brisas virão, porque aqui ele comentou só ideias iniciais. Vamos ver o que ele planeja pra história. Mas de qualquer forma, vídeo original na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou aí.